Boa tarde, galerinha. Para começar, eu quero pedir desculpa pela voz um pouquinho, porque eu tô meio rouca. Acho que uma senhora de uma gripe. Mas vamos lá, gente, ó. Continuamos aí discutindo um pouquinho sobre matéria e energia, né? Entramos aí agora já nessa reta final, dentro um pouquinho da física e da química, porque é o que vocês vão trabalhar também ano que vem, mas já no finalzinho também, fiquem tranquilos. Eu sei que para muita gente está sendo um pouco dificultoso porque é uma parte chata da ciência. E realmente, há quem tem uma afinidade muito grande, claro, isso é natural. Mas sempre tem um ou outro que não gosta. E sempre vai ter, gente, uma coisa ou outra que a gente não se identifica. Mas enfim, vamos lá. Então, hoje, dentro de matéria e energia, nós vamos falar sobre a massa e peso. Vocês ficaram de fazer a leitura, né? E responder a atividade. Então, vamos lá, gente. Para começar, vamos tentar entender assim. Gente, a massa e pesos são grandezas diferentes, tá certo? Então, a massa, ela mede a quantidade de matéria de um corpo. Já o peso mostra a relação da massa com a aceleração da gravidade local. Então, por exemplo, quando a gente sobe na balança e diz que vai aferir o peso, na verdade nós estamos aferindo a massa, a quantidade de massa presente no nosso corpo. E não necessariamente o peso. Por quê? Olha, deixa eu passar aqui para frente um pouquinho, vamos lá. A gente traz um exemplo aí de campo gravitacional. Nós temos aí um astronauta na Terra e o outro astronauta aí na Lua, por exemplo, ou em qualquer outro planeta onde a gravidade seja menor que a Terra. Então, ó, o campo gravitacional, ele tem influência na medida de massa de um corpo, no caso no peso, né, do corpo. Então, por exemplo, o peso aí do astronauta na Terra, ele pesa 78 quilos, né? Então, a gente acreditaria que quando ele chegasse na Lua, esse peso fosse 78 quilos também. Porém, não. O peso dele, quando chegou na Lua, foi 13 quilos. Por quê? Porque tem influência aí do campo gravitacional. Então, o peso dele mudou. Mas, tia, a massa corporal desse astronauta, ela teve alguma modificação? Não, gente. A massa corporal dele continua a mesma. O que houve aí interferência foi no peso. Por isso que a gente fala que o peso e a massa são diferentes. Então, a massa ela mede a quantidade de matéria de um corpo. Então, a quantidade da matéria que está presente, que é presente no seu corpo. Já o peso, ele mostra a relação dessa massa, mas com a aceleração da gravidade local. Entenderam? Então, ó, a massa é a quantidade de matéria presente em um corpo e a medida que é medida em uma balança, né? E é medida em uma balança. Essa unidade padrão, gente, foi escolhida desde 1960, mais ou menos, que foi determinado que a massa ela seria medida por quilograma. No caso, aquele kgzinho lá, né? O quilograma padrão, ele equivale a um cilindro aí de 3.917 centímetros de altura e de diâmetros, mas isso vocês não precisam se atentar, não. Já o peso, por sua vez, ele pode ser calculado por meio da multiplicação entre a massa do corpo e a aceleração da gravidade local. Então, aí nós temos essa continha aí, né? Essa equaçãozinha. A unidade padrão do peso, gente, ela no sistema, ela é medida pelo Nzinho, por conta de Isaac Newton, né? Que foi o pioneiro da questão desse estudo da física. Então, vamos lá. O peso, ele depende da atração que um corpo exerce sobre o outro, né? Que é determinado pela aceleração da gravidade, como falei. Então, quanto maior for a massa do corpo, maior será essa atração. Então, no caso, como eu falei lá do astronauta, porque olha, a massa da Terra, gente, ela tá aí entre 5 milhões, 97,10 quilos. Um negócio assim, bota em milhões aí, né? É bem maior que a massa da Lua, que tá entre 7,4
quilos. Por isso, o corpo de uma pessoa é mais atraído pela superfície da Terra do que pela superfície da Lua. Em outras palavras, o que eu quero dizer, a aceleração da gravidade da Terra é maior. E isso afeta o peso do corpo extraído por ela, né? Então, o peso por exemplo, para mim na Terra é um, se eu fosse para Marte e para a Lua seria outro. Então, aí a gente vê essa soma de P é igual a M vezes G. Então, P é igual a peso, M é igual a massa e G é igual a gravidade. Vamos lá. Agora vamos entender aqui um pouco sobre propriedades da matéria. O que são essas propriedades da matéria? Vamos lá, olha. As propriedades, a gente tem propriedades gerais e específicas, né? As propriedades físicas, elas são classificadas em gerais, que toda a matéria possui, e específicas, que são classificadas em exclusivas, particulares, para cada substância pura. Então, as propriedades físicas dos materiais são aqueles que são observados ou medidos sem houver alteração aí no material, e podem ser gerais ou específicos. Então, ó, as propriedades gerais, elas são aquelas que são exclusivas de um material. São gerais de toda a matéria. Então, a massa e o volume são propriedades gerais, pois não serve para identificar uma substância, uma vez que toda essa matéria ela tem massa e volume. Toda matéria ela vai ter obrigatoriamente massa e volume. Para a gente entender um pouquinho, se no caso nós precisarmos identificar certo líquido incolor, né, não bastaria medir o seu volume, pois, por exemplo, 1 litro pode representar o volume de diversos materiais, né? Poderia ser 1 litro de água, 1 litro de álcool ou 1 litro de vários líquidos letais que possuem a mesma aparência da água, e aí havia essa mistura. Então vamos lá. As propriedades específicas é um conjunto de propriedades exclusivas e particulares de cada matéria, né? De cada material puro, podendo ser usadas para que possa identificá-los. Então, existem mais de 30 propriedades específicas da matéria. Mas aí a gente vai ver algumas, né, dessas propriedades. Então, vamos começar aí pelas propriedades gerais, né? Gente, as propriedades gerais, elas são propriedades que não permitem que haja diferenciação entre os corpos, pois são independentes da substância de que eles são feitos. Então, são propriedades gerais da matéria. Nós temos aí a massa, é a quantidade de matéria que forma um corpo. A impenetrabilidade, dois corpos, eles não ocupam o mesmo, eles não podem ocupar o mesmo espaço, né? Ao mesmo tempo. Ou seja, eles não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Ou seja, eu não posso estar aqui e na escola ao mesmo tempo. É impossível. Então, isso é impenetrabilidade. A indestrutibilidade, no caso da indestrutibilidade, a matéria ela não pode ser destruída ou criada. Nesse caso, ela só pode ser transformada, né? O volume ou extensibilidade é propriedade que a matéria tem de ocupar lugar no espaço, é o seu volume, por exemplo, o seu tamanho é o volume, você possui a massa, né? Mas tem o volume, o seu volume, né? Por exemplo, uma pessoa mais fortinha, ela vai ocupar mais espaço do que uma pessoa mais magrinha. Então, isso aí é o seu volume, o volume do seu corpo. A divisibilidade é a propriedade pela qual a matéria ela pode ser dividida em partes, cada vez menores, com relação ao seu volume inicial. Por exemplo, nós pegamos uma baguete, um pão grande, e a gente consegue destrinchar esse pão em vários pedacinhos pequenos. Isso aí é a divisibilidade. Nós dividimos esse pão, né? E a inércia. Então, um corpo, ele tende a permanecer no seu estado de repouso ou de movimento até que uma força externa atue sobre ele, né? Essas são as propriedades gerais da matéria. Agora vamos falar um pouco sobre as propriedades específicas, né? As propriedades específicas são propriedades que permitem, né, que haja diferenciação entre os corpos, pois depende aí da substância de que são feitos. Ou seja, são específicas a cada tipo de matéria, né? São determinadas a cada tipo de matéria.
E nós podemos classificá-las em propriedades físicas, químicas e organolépticas. Então vamos lá. No caso das propriedades físicas, nós temos aí o ponto de fusão, é o quê? Temperatura em que uma substância passa da fase sólida para a líquida a uma determinada pressão, né? A uma determinada pressão, no caso a um determinado grau, por exemplo. O ponto de solidificação, temperatura em que uma substância passa da fase líquida para a sólida a uma determinada pressão, ou seja, quando a água, por exemplo, passa do seu estado líquido para o sólido, quando você colocar ela no congelador, que ela passa por uma pressão aí, um grau bem abaixo de zero, então ela se solidifica. Isso daí é a solidificação. Calor específico é a quantidade de calor necessária para aumentar, né, em 1 grau a temperatura de 1 grama de determinada substância. Essa quantidade de calor, gente, ela é medida em calorias, incrivelmente por calorias, né? O ponto de ebulição, temperatura em que uma substância passa da fase líquida para a gasosa a uma determinada pressão. Por exemplo, quando você ferve uma água, você pega uma vasilha, você coloca a água, ela está no estado líquido. Só que ela ferve, então ela passa por uma temperatura muito alta, que ela acaba passando aí do estado líquido para o gasoso, né? Para o vapor de água. Então aí é o ponto de ebulição. Ela passou por um processo de ebulição. E a densidade absoluta. No caso da densidade absoluta, é a razão entre a massa e o volume de um corpo em determinadas condições de temperaturas e pressão. A gente pode calcular essa densidade aí, por exemplo, D é igual a M sobre V. O D é igual a densidade, que é medido por gramas e centímetros. O M é a massa, identificada aí por grama. E o V, que é o volume, que é identificado aí por centímetros cúbicos. Entenderam um pouquinho? Gente, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, viu? É porque realmente não se apeguem a essas, principalmente essas somazinhas, essas equações. Não, vocês não precisam se preocupar com equação. Eita! O que vocês precisam compreender, por exemplo, o que é um ponto de fusão, como é que acontece esse processo de solidificação, o que é esse calor específico, esse ponto de ebulição, entenderam? Então, não se preocupem. Então, assim, gente, as propriedades físicas da matéria, elas passam aí por um processo, mas esse processo, eles não interferem diretamente na sua composição. Por exemplo, a água aí no ponto de solidificação, ela no estado líquido ela é H2O e no estado sólido ela é H2O. Então ela não sofreu alteração na sua composição química. É uma característica também das propriedades físicas, né? Elas não sofrem essa alteração na sua propriedade química ou física. Já as propriedades químicas ou reações químicas, né? São aquelas, gente, que caracterizam a substância por meio da modificação da sua composição química. Então, ficou confuso, não ficou? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Eu vou trazer 2 exemplos. A oxidação e a corrosão. Então, quando o material ele oxida, né, ele passa por um desgaste, ele sofre alteração clara e evidente na sua estrutura. A corrosão, por exemplo, nós pegamos uma latinha de Coca-Cola e aí nós deixamos essa latinha de Coca-Cola tomando sol e chuva. O que é que acontece? Aquele famoso ferrugem, ele vai corroer essa latinha e ela vai passar por um processo químico. Por quê? Porque essa corrosão ela vai interferir diretamente na sua propriedade química. Ou seja, é uma transformação irreversível nesse caso, né? No caso lá dos processos físicos, é um processo que pode ser revertido em alguns casos. Por exemplo, o processo de solidificação, volto a falar. A água ela está no estado líquido, passa para o estado sólido, mas se você colocar para descongelar, ela volta para o estado líquido. No ponto de ebulição, você pode ferver a água, ou até no processo de chuva, gente. A gente sabe que é um processo de como se fosse ebulição mesmo. Então, o vapor, o calor do sol, ele faz com que a água dos oceanos e rios, elas evaporem
virando chuva lá em cima e elas voltam para a superfície em forma de água novamente. Então, é revertido aí. No caso das reações químicas, elas são irreversíveis. O processo de oxidação de material é irreversível. O processo de oxidação é irreversível, né? Por exemplo, quando você coloca restos de alimentos dentro de uma sacola, e aí você deixa esses restos de alimento lá por dias, e aí aqueles micro-organismos, eles vão destruir esses alimentos, transformando em adubo, pode ser, mas antes de chegar a esse ponto, fica aquele mau cheiro horrível. Então, esse material, esses restos de alimentos, eles passaram por um processo químico irreversível. Ou seja, aquele material, aquela casca de banana, que era uma casca de banana, ela não vai voltar a ter a sua forma que ela tinha antes dessa reação química, ok? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos aí. As propriedades organolépticas. Gente, o que é isso, pelo amor de Deus? Então, ó, são aquelas que podem ser percebidas pelos sentidos humanos. Dureza, cor, brilho, odor e sabor. Então, gente, para ser uma propriedade organoléptica, ela precisa ser sentida por qualquer um dos nossos 5 sentidos. Pela visão, o olfato, o paladar, a audição ou o tato. Pode ser por mais de um, mas precisa ser obrigatoriamente, para ser uma propriedade organoléptica, ser sentido por um. No caso, a visão, você enxergar, a audição, você ouvir, o olfato, você sentir, o paladar, você também sentir a questão do sabor, e o tato, você tocar. Isso aí é uma propriedade organoléptica. E, por último, aí, as propriedades magnéticas. Então, são propriedades que algumas substâncias, elas possuem, né? Algumas substâncias, elas possuem o poder de atrair para si pedaços de outros materiais. Como o ferro e o níquel, né? No caso, esse magnetismo, ele atrai o ferro e o níquel. Então, a magnetita, gente, é um minério, viu? O ímã que a gente fala é um minério, viu? É uma magnetita. É um minério de ferro com propriedades magnéticas, propriedade de atração. Mas aí também existem alguns outros ímãs que são artificiais, ditos artificiais, que também podem adquirir essa característica de magnetizar, né? De atrair ferros, por exemplo. Como é o caso dos ímãs eletromagnéticos. Mas a propriedade magnética mesmo, o magnetismo mesmo, ele é natural, é um minério de ferro chamado de magnetita. E vamos à nossa correção, porque a atividade foi feita. Então, gente, se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo agora, para vocês irem na atividade e ver, porque depois a explicação facilita um pouquinho, né? Mas se não, vamos dar continuidade. Então, a gente começa aí pela... Só foram 3 questões, né? Gente, eu tô muito boa com vocês, viu? Tô até estranhando. Então, vamos lá. Faça correspondência entre as colunas. Adoro essas atividades, gente. Vocês já viram nas avaliações de vocês que o que mais tem é fazer correspondência ou relacionar uma coluna com a outra. Então, aí nós temos massa, indestrutibilidade, inércia e densidade. Então, vamos lá, primeiro aí. Tendência de um corpo permanecer em seu estado de repouso ou movimento. Obviamente que é a inércia. Gente, essa atividade é atividade de 4º ano, viu? Então, próximo, relação entre massa e volume. A densidade. Ocupa lugar no espaço, massa. Então, tudo que ocupa lugar no espaço é massa. E a matéria só pode ser transformada. No caso aí, a indestrutibilidade. No caso, ficou errado. A massa não pode ser transformada. Houve um equívoco aí. Deixa eu olhar aqui direitinho. Gente. A matéria, no caso da indestrutibilidade, a matéria não pode ser destruída ou criada, somente transformada. É isso mesmo, a matéria só pode ser transformada, ela não pode ser destruída e nem modificada. Tá certo. Fui eu que errei. Então, vamos lá. Então, ficou C, D, A e B. Número 2. Para cada exemplo de propriedade da matéria, identifique como PG, propriedade geral, ou PE, propriedade específica. Então, vamos lá.
A gente viu aí a questão das propriedades gerais. Propriedade geral é o quê? Propriedade específica é o conjunto de propriedades exclusivas e particulares de cada material puro. E as propriedades gerais são aquelas que são excluídas ou exclusivas de um material, que são gerais de toda a matéria. Então, a extensão, a gente está falando de extensão, de tamanho, não especificamos nada. É uma propriedade geral, né? Porque são gerais de toda a matéria. O sabor é uma coisa mais específica, né? Então, é propriedade específica. O odor também é algo específico, né? Não é que tudo tenha odor, então tem alguma coisa especificamente que está estragada aqui, né? Que tem esse odor, então é uma propriedade específica. E a indestrutibilidade, né? Obviamente é uma propriedade geral. E a última aí, considera os processos. Vamos lá. Transformação de uma rocha em pó através de pressão. Revelação de filme. Lembra, gente, transformações físicas são aquelas que não alteram o quê? A composição química, ou seja, não há uma alteração na sua estrutura, né? No caso, na sua estrutura, nas suas especificidades. Então, no caso da física, há essa alteração, e para a gente entender melhor, é uma alteração que é irreversível, por exemplo, ou que alterou a sua composição química. Então, vamos lá. A transformação de uma rocha em pó através da pressão, houve uma transformação, porém ela não deixou de ser rocha. Ela ficou em migalhas, mas ela continua sendo rocha. A sua composição ainda é a mesma. Então, quimicamente não houve essa modificação. Então, já descarta o número 1. Revelação de um filme. Revelação de um filme você consegue aí ter uma foto. Então, houve um processo aí que não pode ser revertido. Então, já vamos colocar aí a número 2, né? Número 3. Desaparecimento de bolinhas de naftalinas colocadas no armário para matar traças. Essa é complicada, né? O que acontece, gente? Aí acontece o processo de evaporação. Essas bolinhas, elas vão evaporar, né? Ou o processo de ebulição. Passa da fase líquida, passa dessa fase meu Deus, fase líquida não. Passa dessa estrutura dura, né? Vixe, fugiu o nome. E aí evapora, passa pra gasosa. Então, a gente já desconsidera também o número 3. Não há uma alteração na sua composição também, viu? A número 4 aí a obtenção de querosene a partir do petróleo. E aí? O que é que vocês acham? Essa obtenção do querosene a partir do petróleo, ele passa por um processo aí, mas a composição ainda natural do querosene é o petróleo. Então, e a corrosão de uma chapa de ferro. A gente viu aí o processo corrosivo, né? Deixou de ser ferro e acaba virando um pozinho aí que passou por um processamento químico. Então, a resposta correta é a 2 e a 3. A 2, revelação de um filme. A 2 e a 5, gente. Revelação de um filme e a corrosão de uma chapa de ferro. Bom, espero que vocês tenham entendido. Talvez tenha ficado um pouquinho rápido. A voz talvez não tenha ajudado também. Mas é isso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem. Gente, se for para tirar dúvida, é bom tirar logo, sabe? Não deixem para avaliação, para depois que fazer a avaliação. Não, então é isso. Atenção na explicação, na correção. Aí hoje a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Faça a leitura da página 214 e 215 e responder a atividade aí nas páginas 218 a 223. Tia, é muita coisa? Não é não, galerinha. É porque a gente já tá no finalzinho, que é aquelas atividades objetivas. Então, é atividade de marcar, né? Não é que seja mais fácil, mas é menos trabalhosa, né? Você não tem que escrever nada. Então, é isso.
218 a 223. Atividade, pronto, já falei da atividade. E é isso. Valeu pela paciência de chegarem até aqui, mesmo eu com uma vozinha aí tô quase com uma vozinha de travesti, né? Mas espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Volto a falar sobre a questão da dúvida. Se houver dúvida, é só mandar mensagem, viu? Cheirinho e até a nossa próxima aula, viu?